Alegre com o nosso Deus, por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar aqui junto com os irmãos para falar um pouco da sua sacrossanta palavra. Livro de Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo 16. Os irmãos abram a Bíblia, eu vou descer para a parte de baixo aqui. Mateus, capítulo 16. Versículo de número 16. Graças a Deus. Amém? Quantos acharam? Digam amém. Amém. Mateus capítulo 16, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Podeis assentar. Queridos irmãos, eu vou adiantar um pouco para que nós terminemos no horário adequado para que nós possamos estar se recolhendo, nos recolhendo para os nossos lares, para as nossas casas. Aqui está um trecho da Bíblia, um capítulo da Bíblia muito importante para as nossas vidas. Nesta noite eu ouvi louvores, ouvi palavras, ouvi os irmãos se expressarem e dizer que Jesus estava presente e está presente em nosso meio. Deus se faz presente em nossa vida. E nós ficamos muito felizes, ficamos muito alegres, porque se Deus ele não se fizesse presente, se Ele não estivesse em nosso meio, nós já teríamos sido engolidos vivos. Eu ouvi atentamente as palavras do Senhor que foram ditas aqui nesta noite, falando sobre uma serva do Senhor chamada Ana. Ouvi a missionária falar e dizer, impulsionada pelo Divino Espírito Santo, acerca de orar, acerca de pedir, acerca de buscar, acerca de bater na porta até que a porta se abra, estando tão somente sendo perseguido ou perseguida, com uma angústia tão grande no coração, que as pessoas estavam tomando aquela serva do Senhor como se fosse uma bebum, mas não. Eu lembro que a palavra do nosso Deus, Ele nos fala e nos deixa bem claro: ó, porventura não há um médico em Gileade, porventura não há um bálsamo em Gileade. E através da sua sacrossanta palavra de Deus, Ele vai falar, me impulsionando, com a ajuda do Divino Espírito Santo nesta noite. Ele vai curar os nossos corações, os corações feridos. Ele vai passar um bálsamo em nossa vida, nesta noite, em nosso coração, em nossa alma. Devido às pelejas, devido às batalhas, devido às lutas que nós enfrentamos no dia a dia, nós se ferimos, nós somos almejados pelo inimigo, que nós estamos combatendo pelo inimigo, que nós estamos tentando fazer com que ele venha sucumbir diante do Deus que nós servimos. Não é fácil, como foi falado, como foi dito aqui, como foi expressado aqui, através da missionária, não é fácil. Seria fácil nós estarmos aqui nesta noite, todos nós, com o nosso bolso cheio de dinheiro, na nossa porta, parado lá em frente da nossa porta, um carro do ano importado, a nossa conta recheada, o nosso celeiro cheio, e porque
não dizer, a nossa botija cheia de farinha, cheia de azeite. Seria muito fácil nós estarmos aqui nesta noite adorando a Deus na beleza da sua santidade, mas não é desse jeito que Deus Ele quer que nós venhamos enfrentar esse mundo. Não é dessa maneira, não. Nós estamos em um campo de batalha, nós estamos em um campo de guerra, estamos lutando uma luta, o qual o inimigo que nós estamos enfrentando, ele não dorme, ele não vacila, mas graças a Deus que servimos a um Deus Todo-Poderoso e temos um guardião, irmãos, temos um guardião, que a Bíblia diz que não tosquenejará e nem dormirá aquele que guarda Israel. Esta promessa foi feita para aqueles lá, os israelitas, os hebreus, mas nós tomamos pela fé posse da promessa de Deus, a qual Ele está se fazendo presente em nosso meio nesta noite. Aleluia! Oh, Jesus maravilhoso, aleluia! Eu sinto a presença de Deus em nosso meio nesta noite. Já já nós iremos saber porque Pedro deu aquela resposta para Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala que chegando Jesus na proximidade de Nazaré, eu não vou falar aqui e dizer acerca da história, porque o nome tinha aquela cidade, não. Eu quero ser muito breve, eu quero ser muito sucinto, sem muitas delongas. Eu quero falar aqui nesta noite acerca desse texto com a ajuda de Deus. A Bíblia fala, queridos amados irmãos, quando Jesus se aproxima dessa cidade, ele pergunta e indaga para os seus discípulos: olha, quem é que os homens estão falando sobre mim? O que é que os homens estão dizendo sobre mim? Pedro sabiamente toma a palavra. Ele diz assim: olha, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, e outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, e outros estão falando e dizendo que o Senhor é alguns desses profetas. Deuteronômio, se não me falha a memória, só me engano, capítulo 18, versículo 18, vai falar acerca desse profeta, vai falar acerca da promessa de Deus, que Deus, Ele levantaria e suscitaria um profeta para estar no meio do povo, falando a sua palavra. Deus,
Bíblia diz, queridos e amados irmãos, vai para cá, presta atenção. A Bíblia diz que quando Deus pede para que Moisés separasse Arão e seus filhos para serem sacerdotes da casa do Senhor, a Bíblia diz que Moisés ele mata o cordeiro e do sangue do cordeiro ele pega e molha com a ponta do seu dedo a orelha direita de Arão e de seus filhos. Isso simboliza, sabe o quê? Que Arão e seus filhos teve a sua orelha manchada ou sinalizada pelo sangue do cordeiro, para que ele só ouvisse a voz do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e criou a terra. Queridos irmãos, eu não tenho ouvido vadio para estar ouvindo palavras que não vai me edificar. A igreja dele não tem ouvido vadio para ouvir coisas que não edificam. Vamos deixar de ouvir as coisas que não edificam. Deus te chamou como profeta, Deus te chamou como profetisa, Deus te chamou, Deus te separou. Jesus maravilhoso. É que você está ouvindo por aí? Deus ele está perguntando para mim e para você nessa noite: o que é que você anda ouvindo por aí? Louvado seja Deus. O que é que a minha igreja está ouvindo por aí? Nós temos, queridos e amados irmãos, uma tendência de ouvir fofoca, fuxico, coisas que não edificam, mas nós não temos a capacidade e a coragem de deixar Deus falar e nós ouvirmos a voz dele. Mas nesta noite, Deus me traz aqui como profeta, vai jogar esse demônio por terra e vai dizer: a partir de agora, você vai só ouvir a voz de Deus, você só vai ouvir a voz de Deus, nós só iremos ouvir a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Jesus disse assim: olha, quando vocês ouvirem, olha, o Cristo está aqui, está lá, não dê ouvido, para que você não fique um vagabundo andando de um lado para o outro, queridos e amados irmãos, procurando Cristo aqui ou acolá. Ele disse assim: olha, fica em Jerusalém, até que no alto eu vos revista de poder. Deus ele quer nos revestir de poder, Deus ele quer nos revestir da graça, Deus ele quer nos revestir das bênçãos do Santo, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Levante sua mão, levante a mão, receba algo da parte de Deus para a sua vida. Louvado seja Deus. E tu, o que é que tu dizes? O que é que tu dizes? O que é que tu fala? Glória. O que é que tu entende? Daqueles que andam falando da minha vida, da tua vida, da nossa vida, da vida da igreja, da vida de Jesus Cristo, do Cristo, do Deus que você serve. O que é que vocês andam ouvindo? Qual é a sua opinião? Qual é a minha opinião? Qual é a nossa opinião? Oh, aleluia. Tu és bem-aventurado, Simão Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas foi o Pai que está nos céus, foi o Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei
Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pernas, mas não anda. Qual é o tipo de Deus que você está servindo, igreja? Eu tenho uma boa notícia para te dar nesta noite. Esta igreja aqui, a igreja pentecostal, Deus proverá. Não serve a esses deuses, não. Não serve a esses deuses, não. A igreja pentecostal, Deus proverá. Serve o Deus vivo, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que fez tudo acontecer através. Levante essa mão, adore esse Deus. Adore o Deus da Bíblia. Adore o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Adore o Deus que eu, você, nós servimos, estamos falando dele aqui nesta noite. Adore o Senhor, porque Ele é digno de receber a glória que chama Deus bendito. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Escute. Vai para mim aqui, vai para cá. Escute. Presta atenção. Escute. Aquele período, aquela resposta de Pedro e a pergunta que Jesus fez para os discípulos, elas foram baseadas na cidade que Jesus estava passando por aquele momento, Cesareia de Filipe. Eu prometi não falar no meu final. Assim. Cesareia de Filipe. Primeiro a cidade era conhecida só como Cesareia, cidade de César. Depois que Filipe assume a cidade, reconstrói a cidade, não vou entrar em muito detalhe sobre a história, sobre a cidade, porque estou aqui para pregar o Deus poderoso que criou os céus e a terra. Depois que Filipe assume a cidade, Filipe vai acrescenta o nome dele. É por isso que a cidade é chamada de Cesareia, a primeira parte, o primeiro nome, devido ao imperador César. Quando ele governava, colocou o nome da cidade chamada Cesareia. Depois que Filipe assume o governo, Filipe vai e adiciona o nome dele. Aí fica a cidade com o nome Cesareia de Filipe. A Bíblia, ela é muito bem clara em dizer, e muito rica de conhecimento, queridos irmãos. Porque Jesus fez aquela pergunta ao seu discípulo. Pelo fato daquela cidade ela ser dominada pela cultura grega romana, e havia muitos templos pagãos, e as pessoas adoravam muitos deuses ali. E havia uma profecia a qual alguns esperavam. Mas só que Jesus ele se antecipou logo e perguntou. E diz a Bíblia que sabiamente Pedro ele toma a palavra ou antecipa seus outros discípulos e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro reconhece que Jesus era maior que aqueles deuses pagãos. Era maior que João Batista. Era e é maior do que João Batista. Pedro reconhece que Jesus
Cristo, ele era e é maior que Elias. Pedro reconhece que Jesus era maior e é e continuará sendo maior que Jeremias. Eu vou encerrar. Por quê, irmão Jesus? Olhe para mim, preste atenção. Eu vou encerrar. A Bíblia diz que apareceu, olha, presta atenção, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe por que Pedro falou? E aquele povo está dizendo: será que ele é João Batista? Ou será que ele é Elias ou Jeremias? Ou ele é um desses profetas aí? Sabe por que Pedro disse: só profeta top, 3 tops profetas que ele pronunciou e falou ali naquele momento: João Batista, Elias e Jeremias. Por que João Batista? João Batista veio preparar o caminho para Jesus passar. Mas só que quando ele veio preparar o caminho para Jesus passar, Jesus estava dizendo e pregando assim: olha, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Jesus era maior do que João, porque Jesus, ele não estava preparando o caminho. Jesus, ele era o próprio caminho. Jesus, ele era o próprio caminho. Você não entendeu, não, pai? Deus está dizendo que a salvação, ela está em nosso meio nesta noite. A salvação se chama Jesus. A salvação se chama Jesus Cristo. Ele está nesta noite. Jesus não precisava de preparar caminho, porque ele era o caminho. Ele falou assim: eu sou o caminho. Em outras palavras, eu não preciso de preparar caminho, porque eu sou o caminho. Não vou explicar, não vou explicar mais. Não vou. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aqueles que podem ficar de pé. Beleza?